teste confirmatório. Será que a gente pode continuar utilizando esse termo quando a gente fala em hiperaldosteronismo primário? Então, o que é que esse novo guideline traz para a gente sobre hiperaldo primário em relação a esse teste confirmatório que a gente tanto conhece, que já fez muita gente assim, arrancar os cabelos. Tenho que fazer esse teste para dizer que o paciente tem hiperaldo. Como é que fica isso agora? Como é que a gente chama esse teste e quando é que ele deve ser realizado? A gente dá a mesma, para quem nunca estudou hiperaldo, né? Então vamos lá. A gente, na diretriz anterior, ele colocava aquela situação onde se você tem um hiperaldo inequívoco, né, uma aldosterona acima de 20, uma relação lá muito alta, com hipocalemia, paciente jovem, então você dispensaria esses testes confirmatórios. Mas se você não tivesse essa situação, você deveria fazer o teste confirmatório. O teste confirmatório nada mais é do que você fazer algumas medidas que poderiam potencialmente reduzir a aldosterona e ver se você vai ter essa resposta ou não. Então tem 3 principais lá, você pode fazer o teste captopril, o teste de sobrecarga salina, seja oral, seja infusão salina, né, que era o que mais se usava. Mas repare, o teste de infusão salina você tem que internar o paciente para fazer, né? Você tem que fazer 2 litros, né, de soro no paciente em 4 horas para dosar depois. É como se você estivesse afastando uma pré-renal quase, né? Então, no aldosterona, a renina não subiu porque estava desidratado, né? Que quem estimula a renina nada mais é, né? Se o paciente estiver desidratado, vai aumentar a renina. Então, de novo, entendendo a fisiologia, né? Um dos testes é o teste captopril. Então, o nome já está dizendo. Então, se o paciente já fazia IECA ou BRA e testou o primeiro teste sem suspender, que a recomendação é essa, né? Você só vai fazer com a suspensão se você achar que é um falso negativo. Mas se você fizer o primeiro teste e der positivo, beleza. Então, se você já fez o teste usando o IECA ou BRA e o teste deu positivo, o teste de rastreio, pra que danado tu vai fazer o confirmatório? O confirmatório é testar com captopril, tu já fez, assim, no caso de entender o negócio como funciona, que aí você não precisa. Então, de forma geral, esses testes confirmatórios foram dispensados, né? Assim, você não precisa mais fazer teste confirmatório para a maioria dos casos, porque você vai ter feito a relação direitinho e até avaliar se você, dentro do contexto terapêutico, né? Se você fez um rastreio, você vai tomar uma medida terapêutica. Então você vai virar mais um teste terapêutico do que o teste confirmatório. É mais fácil fazer o teste terapêutico do que fazer um teste confirmatório, que aí você precisaria dessa história de sobrecarga salina e tal, que não seria interessante para fazer na rotina. Então o teste confirmatório, em geral, ele vai ser... você não precisaria fazer. Ele cita os 3, né? Assim. Não, e ele muda o nome. Ele nem chama de teste confirmatório. Teste de supressão de aldosterona. Exato. Que aí ele deixa indicado para casos indeterminados. Se você pegar, por exemplo, esse paciente que você tem uma aldosterona limítrofe ali no meio da história, mas é o paciente que é o paciente que é potencial candidato ao teste confirmatório, é o paciente que provavelmente vai responder ao tratamento farmacológico. Então, assim, é o mesmo perfil de paciente, né? Então, assim, simplificando para a prática clínica, o teste confirmatório praticamente foi dispensado. Para quem vai fazer prova, sei lá, uma questão aí do TIM, alguma coisa, então talvez esse paciente que uma relação não chegou em 20, que deu ali um resultado limítrofe, a aldosterona deu um pouquinho mais baixa, mas está muito suprimido, então essa aldosterona já daria, assim, essa atividade plasmática de renina não já está indicando, aí eu posso ver se eu fizer o teste e a aldosterona baixar mais, aí eu afasto, talvez mais para afastar do que para confirmar. Para mim, o teste de supressão da aldosterona ficou muito mais para indicar que tem mais probabilidade de ter lateralização, que é ou seja, uma lesão, um adenoma ali unilateral, e quem tem mais probabilidade de ter uma doença bilateral. Meio que quem suprime a aldosterona tem mais probabilidade de lateralizar. Quem não suprime tem mais probabilidade de ser bilateral. Isso. Então, assim, se você, de cara, já tem um paciente cujos exames mostram maior probabilidade da lateralização, ou seja, aldosterona mais alta, né? Então, aldosterona acima de 20. Hipocalemia. Hipertensão resistente. Hipertensão resistente, então, atividade de renina muito baixa, abaixo de 0,2. Esse paciente não vai precisar nunca de teste de expressão de aldosterona. Ou então aquele paciente que você não tá em um local em que você consegue oferecer para esse paciente cirurgia, por exemplo. Então também nem vale a pena fazer teste nenhum, ele já vai para teste terapêutico. Direto para isso, mas é isso. Então seria aquele de probabilidade intermediária da lateralização. Isso, exatamente o que você estava explicando. E aquele também que você já diz, né, esse aqui paciente deve ser uma doença, aquele hiperaldo leve. Não é uma aldosterona fuleirinha ali de 10, de 11, né?
o paciente às vezes nem tinha hipocalemia, que você tem, isso aqui deve ser uma doença até bilateral, que eu já vou dar espironolactona mesmo. Então, assim, vou fazer um teste a mais pra quê? Então, você tem esses extremos, né, que acaba que na maioria das vezes você vai ficar aí, você não vai precisar fazer esses testes de supressão da aldosterona. É ótimo sair, meu jeito. Por que é que dá pro saco aqueles testes confirmatórios? Também, foi uma das mudanças que eu mais gostei. Foi uma mudança que eu acho que, do ponto de vista prático, é muito até porque, boa. Assim, se passou a recomendar rastreio pra todo mundo, se a gente continuasse com aquelas mesmas indicações dos testes, imagine o caos que ia ser. Exatamente. Todo fazendo rastreamento, e agora a quantidade absurda de pacientes com indicação de fazer esses testes. Aí vamos internar e fazer uma sobrecarga. Não tem... Aí ia ser um caos. Não tem lógica.